Então eu vou dar continuidade aqui na parte que a gente vai colocar no YouTube, que é a partir de agora, tá? E você vai responder a pergunta que eu lhe fiz e que você não respondeu na última live por questão da interrupção que teve. Então vamos lá. Eu perguntei na live anterior, e que nós estamos complementando aqui, se haveria uma outra forma de interpretar a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 1 ao 10. Então você pode ficar à vontade para fazer a sua interpretação desse texto. Certo. Vamos fazer uma breve leitura. Diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, nesse tabernáculo, gememos, aspiramos por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida, né? E aí, no versículo 6 em diante, ele diz assim: temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Tá? É por isso que também nos esforçamos, que presentes, que ausentes, para sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Nós percebemos que Paulo, ele acredita na vida após a morte. Ele tem essa crença. Ele crê que a pessoa, ainda que morra, um dia ressuscitará. Quando eu digo vida após a morte, eu não falo de uma vida, de uma entidade que sai imediatamente do corpo no momento da morte. Não. Vida após a morte, nessa visão de Paulo, é vida no momento que aquela pessoa que um dia morreu voltar através da ressurreição. Então, Paulo acredita que o nosso corpo, o nosso tabernáculo, ele um dia vai se desfazer. E isso é bíblico. A Bíblia diz que nós somos feitos do pó, e ao pó tornaremos. Isso está em Gênesis 3,19. Mas temos da parte de Deus um edifício, que é um corpo glorificado. Inclusive, ele fala isso no versículo 2. Gememos, aspirando por ser revestidos da nossa habitação celestial. Então, Paulo defende a glorificação. Ele deixa claro que o nosso corpo mortal vai se desfazer e vai se transformar em pó no momento da morte, mas ele também reconhece que a glorificação fará com que agora nós tenhamos um corpo totalmente incorruptível, tá? Sobre o versículo 8, quando ele cita: entretanto estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Eu preciso ler os versículos anteriores que dizem assim, ó: temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. O que ele quer dizer no versículo 8 é justamente a mesma coisa que ele deixou claro no versículo 6. Enquanto estamos aqui, nesse tabernáculo que um dia vai se desfazer, estamos ausentes fisicamente da presença do Senhor, de forma completa. Porém, ele preferiria deixar o corpo, no sentido de, ainda que morresse, para que ele pudesse ser revestido pelo corpo glorificado e assim estar na presença do Senhor de uma vez por todas. Por que eu acredito dessa maneira? Porque ele não pode se contradizer. Em 1 Coríntios 15, do 51 ao 53, ele deixa claro como será o processo de glorificação. No momento, num abrir e piscar de olhos, os mortos em Cristo já ressuscitam incorruptíveis. E é justamente esse revestimento aqui pelo corpo de glória, e nós seremos transformados. Então, se ele em um momento já ensina a glorificação para os mortos, no momento da ressurreição, ele também não pode se contradizer aqui no momento que ele fala de
estar na presença do Senhor. E um outro detalhe, se a gente for, por exemplo, a primeira Tessalonicenses 4, versículo 15, ele diz o seguinte, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Então aqui deixa claro que aqueles que dormem no pó da terra, aguardando a ressurreição e o revestimento de corpo de glória, eles não estão no céu, não. Eles estão aguardando a ressurreição para subir com Cristo junto conosco, que estaremos ali vivos na presença do Senhor naquele momento, tá? E para finalizar o argumento, eu uso João capítulo 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz do Filho de Deus e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito mal para a condenação. Então, todos os que se acham nos túmulos, ou seja, eles vão ressuscitar. Haverá vida após a morte. Mas essa vida após a morte só acontece no momento da ressurreição, aonde aquele corpo que um dia se desfez, ele será novamente refeito, só que agora revestido de incorruptibilidade. Só comentando aqui, irmão, algumas partes da sua argumentação eu achei um pouco complicado. Por exemplo, quando você disse que enquanto nós estamos neste corpo, nós estamos ausentes do Senhor, ou seja, nós não estamos plenamente com o Senhor. Ou melhor, você chegou a afirmar que nós estamos ausentes plenamente do Senhor. O que eu discordo. Já nessa vida nós temos a presença de Deus. Agora eu não vou dizer que é plena como nós teremos na eternidade. Eu não sei se você falou isso sem perceber, mas você chegou a afirmar que nesse corpo nós estamos realmente ausentes do Senhor. Outro detalhe também é que Paulo ele fala de deixar o corpo. Ele não fala exatamente de receber a glorificação neste mesmo corpo. Ele fala de deixar o corpo estar com o Senhor. Deixar é deixar. Então, se eu digo, eu vou deixar a minha casa, eu vou sair dela. Eu pergunto, você saiu da sua casa? Se saiu, você deixou ela. Então, essa ideia de deixar o corpo traz expressamente a ideia de deixar algo e partir dali você continuar existindo. Não tem como você estar no corpo, morrer, apagar tudo, escuridão total, e você dizer que deixou o corpo. Porque se apagar tudo, ou seja, inexistência, você não deixou, você simplesmente deixou de existir e não deixou o corpo. Outro detalhe também é que Paulo, eu tenho afirmado isso, ele não está fazendo aí um contraste entre a vida neste corpo, essa vida, vamos dizer assim, no corpo, como é que eu acho uma expressão aqui que seja bem precisa? Vamos dizer assim, o corpo danificado pelo pecado. Então, Paulo ele não está fazendo um contraste aí do corpo danificado pelo pecado e o corpo glorificado somente. Ele não está fazendo somente isso. Ele está falando, como nós vemos, vou ler aqui na tradução Ave Maria, mas quem quiser ler na tradução de João Ferreira de Almeida, pode ler. Ele diz assim no versículo 8, estamos, repito, cheios de confiança, preferindo ausentar-nos deste corpo para ir habitar junto do Senhor. E no versículo 9 tem um detalhe. É também por isso que vivos ou mortos, ou seja, ele não está fazendo aqui um contraste entre essa vida, neste corpo aqui, e a vida da glorificação, porque lá a vida da glorificação, após a ressurreição do corpo, você não pode mais considerar um morto. Você está morto, fora do corpo, quando a sua alma sai. Essa é a ideia que eu tenho. Então, assim, ele diz, vivos ou mortos, na sua tradução talvez esteja quer ausentes, quer presentes, nos esforçamos para agradar-lhe. Na minha tradução diz expressamente assim, vivos ou mortos, nos esforçamos para agradar-lhe. Ou seja, se eu estou vivo, traz a ideia que eu estou no corpo. Se eu estou morto, e mesmo assim eu me esforço para agradar a Deus, dá a ideia de consciência, dá a ideia de continuidade da vida fora do corpo. Essa é a minha consideração sobre o seu argumento. Então, como fui eu que perguntei, nesse momento você fica livre para
elaborar uma nova questão e eu estaria respondendo, tá bom? Fica à vontade. Só para deixar claro, quando formos revestidos de glória, nós poderemos ficar na presença do Senhor, de forma física. Hoje, a Bíblia deixa claro que nós não conseguimos ver o Senhor. Um pecador, se ele chegasse a ver a Deus, ele morreria, né? E Paulo, ele deixa claro que no momento da glorificação nós poderemos estar na plena presença do Senhor, tá? Só para deixar claro, para não restar dúvidas sobre o meu argumento, tá? E sobre a questão de que da glorificação, se você for, por exemplo, a 2 Timóteo 4,6, Paulo não pode se contradizer. Será que de fato no versículo 8 Paulo estava dizendo que preferiria deixar o corpo mortal aqui e ir de forma imaterial na alma para o céu? Será que é isso? Vamos ver. 2 Timóteo 4,6, lá na frente ele diz assim: quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Ele sabia que a coroa da vida estava guardada, mas que o Senhor, reto juiz, lhe daria naquele dia. Que dia? No momento da sua vinda, da volta de Jesus, da ressurreição dos salvos, da glorificação destes que já ressuscitam incorruptíveis, e nós vivos seremos transformados no abrir e piscar de olhos. Paulo sabia que após a sua morte ele não iria imediatamente para o céu. Paulo sabia que a pessoa, quando morre, ele não tem consciência. A Bíblia deixa claro que o morto ele não tem consciência. A sua memória jaz no esquecimento. Isso está em Eclesiastes 9:5. Tá? Então Paulo tinha consciência disso. Então, se no versículo 8 de 2 Coríntios 5, Paulo estivesse preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor somente em alma, por que ele reconhece em 2 Timóteo 4,6 em diante que ele só receberia a coroa da vida no momento da volta de Jesus? Esse é um ponto muito interessante e é a pergunta que eu deixo do meu irmão. Certo. Então, nós entendemos que tanto o justo como o ímpio, após a morte, continuam a existir. O justo, evidentemente, no lugar de descanso. E também, só relembrando aqui, o ser humano completo ele tem que ser corpo e alma. O ser humano, após a morte, na nossa visão imortalista, é como se ele estivesse incompleto. A questão da recompensa no final dos tempos, na ressurreição, ela existe, sim. Até porque o corpo será recompensado, o corpo no qual a pessoa praticou a justiça, no qual fez as suas obras, ele será ressuscitado e recompensado somente no final dos tempos. Porém, a alma, enquanto aguarda a ressurreição, a alma do justo, ela estará em descanso e em alegria. Mas do ímpio, sob castigo. Então está debaixo de castigo. A resposta é essa. Tudo bem, não, vamos pensar um pouquinho assim. Não é justo que o ser humano ele sendo um ser, vamos dizer assim, indestrutível, a sua alma é indestrutível, que ele fique num lugar de tormento, num homem justo, no caso, até a ressurreição do último dia. É importante que ele fique num lugar de descanso, assim como o ímpio também. Não é justo que ele fique num lugar de descanso, ele tem que ficar num lugar de tormento até a ressurreição no final dos tempos, onde o corpo será ressuscitado e recompensado juntamente com a alma para viver a eternidade. Essa é a resposta. Terminei, irmão. Pode ficar à vontade. Eu não estou conseguindo lhe ouvir. Veja aí se... O irmão, ele declarou em uma de suas falas que a alma do salvo fica num lugar de descanso em alegria.
correto? Sim. Se isso é verdade, por que Jó, no capítulo 14, versículo 13, declara o seguinte: que me encobrisses na sepultura e me ocultasses até que a tua ira se fosse e me pusesses em um prazo e depois se lembrasse de mim. E depois ele fala também que da sepultura quem lhe daria louvor? Então, se essa alma ela vai para um lugar de descanso, como que ele continua louvando? E um outro detalhe: se ele está no lugar de descanso, por que os autores da Bíblia sempre citam a sepultura quando se trata da pessoa que morre? Nunca cita esse lugar de descanso onde as almas estão separadas do corpo. Eclesiastes, Salomão diz assim, capítulo 9, no versículo 5: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Nós sabemos que a memória só pode existir se uma pessoa tiver com o corpo e o fôlego de vida, né? Então aqui nós vemos que no momento da morte, a memória do ser humano jaz no esquecimento. Se a alma carrega as memórias, por que a Bíblia diz que a memória fica no esquecimento? Essa memória deveria estar com a alma nesse lugar de descanso. Se você for para o versículo 9 de Eclesiastes 9, diz assim: goza a vida com a sua mulher que amas todos os dias da tua vida. E vou pular para o versículo 10. Tudo quanto te vinha à mão para fazer, fazei conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Então, se esse além, esse lugar de descanso, a pessoa conseguisse se alegrar, porque a Bíblia diz que não há projeto, não há conhecimento, não há obra, não há sabedoria alguma. Se ele pudesse se alegrar, é porque ele tinha conhecimento do Senhor. É porque ele conseguiria se lembrar do Eterno. Mas aqui diz que não há conhecimento e nem sabedoria alguma. Como o irmão lida com esses versos? Certo, já que você tocou no assunto, eu vou responder a questão de Jó e de Eclesiastes, usando o mesmo texto aqui de Eclesiastes. Não vou nem lá para o livro de Jó e fazendo uma observação também. Essa questão da imortalidade da alma nas Escrituras, ela foi revelada de forma gradativa. Não se pode negar que no Velho Testamento não se tinha assim, uma ampla ideia da vida pós-morte. Eles não tinham esse amplo conhecimento, assim como não tinham a respeito da Trindade. É algo que você pode ver a respeito da Trindade, foi algo assim gradativo. E você acredita na Trindade, né? Então não é algo que você vai lá no Velho Testamento e vai conseguir provar facilmente a existência de Deus em três pessoas, do ser divino em três pessoas diferentes, distintas. Assim acontece também com relação à imortalidade da alma. No caso, eu vou pegar aqui o texto, eu vou ler na tradução Ave Maria, mas se você tiver algum problema com essa tradução, é a única que eu tenho disponível aqui no momento. Mas se tiver algum problema com a tradução, depois você pode ler o mesmo versículo na sua tradução. Eu vou ler o texto aqui e nós vamos raciocinar em cima desse texto. Você leu Eclesiastes 9, não é isso? Os versículos foram? Me responda, por favor. 5 e o 10. 5 e o 10. Tá. Vamos ler, eu vou ler do primeiro versículo. Apliquei então meu espírito ao esclarecimento de tudo isso. Os justos e sábios, com todas as suas obras, estão na mão de Deus. O homem ignora se isso será amor ou ódio. Tudo é possível. Todos têm um só destino. Uma sorte idêntica ao justo e ao ímpio, ao que é bom como ao que é impuro, ao que oferece sacrifícios, como ao que dele se abstém. Aqui tem algo interessante. Aqui diz que todos têm o mesmo destino. Você concorda que o justo e o ímpio têm o mesmo destino eterno? Eu acredito que não. Segundo a sua própria doutrina, ela diz que os justos serão
recompensados por Deus, e os ímpios destruídos, inclusive destruídos permanentemente, deixarão de existir. Então, se você for pegar esse texto ao pé da letra, ele é um texto complicado. Você percebe que o texto diz claramente que o justo e o ímpio têm o mesmo destino. É óbvio que esse texto está falando da sepultura, simplesmente a sepultura. Não está se referindo ao pós-morte, está se referindo simplesmente ao corpo e não à alma. Até porque, como eu falei, essa questão da imortalidade da alma foi desenvolvido aos poucos no decorrer das Escrituras. Eu vou continuar lendo o texto, vou ler o versículo 5, que você mesmo leu. Com efeito, os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos de nada sabem. Para eles não há mais recompensa. Você acredita que não há recompensa para os mortos de forma geral? Não, eu acredito que não. Então, o que acontece? O autor, como esse livro de Eclesiastes repete a expressão debaixo do sol ou debaixo do céu, dependendo da tradução, 29 vezes, ele faz uma observação simplesmente biológica, natural, no campo físico das coisas. Ele não está contemplando a eternidade. Prova disso é que ele diz que para os mortos não há recompensa. E você acredita que há recompensa para os mortos, tanto para os ímpios, claro, recompensa no caso punição, castigo, como para os justos. Então, se eu pegar esse texto ao pé da letra para provar a mortalidade da alma, isso se torna um tanto complicado, porque complica a própria crença que você tem a respeito da eternidade, a respeito da recompensa, de como Deus lidar com o ímpio e com o justo. Então, é isso a observação que eu queria fazer. Compreendi. Só um contraponto, né? Quando ele cita a recompensa para o morto, não a recompensa, ele está falando durante a morte, tá? Ele está se referindo ao morto que, durante a morte, ele não vai ter recompensa, né? Inclusive, no verso 6, diz assim: amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Para eles acabou isso. Não existe mais. Eles não vão ter sentimento algum durante a morte. Para sempre não tem parte alguma do que se faz debaixo do sol. E ele ainda especifica do que se faz debaixo do sol, ou seja, durante a existência, ou durante o período da morte ali, o que acontece debaixo do sol, com aquelas pessoas que estão vivas, eles não vão ter recompensa, eles não vão saber, eles não vão sentir, eles não têm consciência. Essa é a ênfase do autor, tá? E um outro ponto que você citou, eu acho que foi só esse ponto, né, que você citou, da questão da recompensa, né? Da recompensa. Só foi esse ponto mesmo. Então, a gente percebe que ele especifica e deixa claro que é durante ali o período da morte, né? Porque depois ele vai citar o juízo. Lá em Eclesiastes, no final, ele vai dizer, ó, Eclesiastes 12:14. Porquanto Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Isso é uma concordância que ele tem com Paulo, porque Paulo diz que todos nós deveremos comparecer perante o tribunal de Cristo para prestar contas do que fizemos por meio do corpo, né? O que fizemos enquanto estávamos vivos. Ele também diz que todas as obras têm que ir a juízo. Então ele reconhece que aquelas pessoas que morreram, que durante o período da morte, que não têm consciência, que não sentem amor, nem ódio, nem têm recompensa do que se faz debaixo do sol, né, no mundo dos vivos, um dia as obras daquela pessoa serão trazidas a juízo, tá? Eu não sei se agora é minha vez de perguntar. Nem lembro, mas pode perguntar, não tem problema. Depois eu faço uma pergunta aqui. Em segundo Reis, capítulo 2, versículo 11, diz assim: indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Olha só que interessante. Elias subiu ao céu num redemoinho. Então, para entrar no céu, a pessoa só entra se tiver com um corpo glorificado. Elias não passou pela morte. Elias foi direto para o céu
de uma forma, ele foi translandado. É o caso de Enoque também. Então, qual é o ponto aqui? O ponto é que a pessoa, para entrar no céu, ele precisa ser revestido de um corpo de glória, que é o que aconteceu no caso de Enoque e aconteceu no caso de Elias. Isso mostra que ninguém vai para o céu sem corpo. Paulo vai confirmar isso em 1 Tessalonicenses 4,15. Ele deixa claro que nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Então, para entrar no céu, precisa de um corpo. E Deus deixou 2 exemplos claros disso. Tá? Isso prova, irmão, que as pessoas que morrem, elas não vão direto para o céu ou para um lugar intermediário, ficar em alegria, porque a Bíblia diz que eles não têm consciência e nem conhecimento algum durante a morte. Eles estão no pó da terra, aguardando a ressurreição. Tá? O juízo, a ressurreição. Por quê? Porque quando acontecer a ressurreição, eles já terão sido julgados. Porque João 5, 28 e 29 declara: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Eles já vão sair para receber a recompensa. Eles já foram julgados antes. Os que fizeram o bem para a ressurreição da vida. Os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então aqui nos mostra que durante a morte acontece o juízo. Juízo esse que Salomão concordava. Tá? Então, isso nos prova que ninguém fica consciente durante o período da morte. O que meu irmão tem a dizer diante dessa questão? Bom, a resposta vai ser breve. Elias foi arrebatado ao céu. É até uma questão difícil dizer qual céu, porque existem teorias de níveis de céu. Por exemplo, Paulo disse que foi arrebatado ao terceiro céu, né? Isso, eu não estou enganado, é o terceiro céu. Então, teria que existir o primeiro, o segundo. Existe muita discussão a respeito disso. Mas, vamos lá, simplificando. O fato de Elias ter levado... Vamos admitir que ele foi levado ao céu no corpo. Esse fato não diz necessariamente que todos, para entrar na glorificação no céu, para estar no repouso após a morte, ou melhor, para estar no repouso, vamos dizer assim, no estado de glorificação, necessita estar no corpo. Não diz isso o texto. Diz um relato, o texto é algo histórico, assim, relata um evento que aconteceu, no qual uma pessoa foi levada com o seu corpo ao céu. Provavelmente foi levada ao céu. Agora, diante disso, eu vou fazer um questionamento, mas caso você tenha alguma coisa que argumentar ainda a respeito dessa minha resposta, pode ficar à vontade. Caso não tenha, eu vou fazer uma pergunta. Você quer comentar a minha resposta? Não, pode. Simplificando é que não existe necessidade da pessoa ser levada ao céu somente no corpo. Assim, só para comentar a sua resposta, é simples. Se a gente analisar as cartas de Paulo, ele deixa claro que ele só vai receber a recompensa naquele dia, no dia da volta de Jesus. Mesmo sabendo que ele seria morto naquele momento, degolado, ele acreditava que a recompensa seria dada só naquele dia. Se a pessoa, ao morrer, já vai direto para a glória, porque eu não acredito que Paulo, ao morrer, se existisse uma alma consciente, ele iria para um local de descanso. Eu acredito que pelo grande homem que foi, pela fé que ele tinha em Jesus, se existisse essa alma, após a morte imediata, ele já iria direto para a presença do Eterno, lá no terceiro céu. Então ele deixa claro que ele receberia a recompensa somente da volta de Jesus. Então, tudo nos mostra que é no momento da volta de Jesus que os salvos são ressuscitados para receber a recompensa. Aí o irmão pode perguntar. Certo, a pergunta que eu vou fazer é a seguinte. O Senhor Jesus, no momento da sua morte, quando estava, é um texto bem conhecido, estava ali na cruz, com 2 malfeitores ao seu lado. Um deles reconheceu a majestade de Cristo e recebeu a seguinte promessa. Lucas, capítulo 23, versículo... Só me ver aqui o versículo. Me perdi aqui um pouquinho no texto. 43. 43, pronto, 43. Ele diz assim, e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim, quando tiveres entrado no teu reino. Jesus respondeu-lhe, em verdade te digo,
hoje estarás comigo no paraíso. Então, se para estar no paraíso fosse necessário estar com um corpo, como que o ladrão entrou no paraíso? Como que Cristo cumpriu essa promessa na vida dele, sendo que naquele momento mesmo, logo depois, o ladrão faleceu, o ladrão morreu? Muito bem. Se a gente for para o livro de Salmos, capítulo 2, versículo 7, diz assim: proclamai o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Nós sabemos que Jesus não foi gerado no ventre de Maria nesse dia que a palavra aqui foi proclamada, tá? Esse hoje aqui não foi imediatamente. Então Jesus, ele quis dizer para o ladrão que um dia ele estaria com ele no paraíso, e eu posso provar isso biblicamente. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar. Ele declara: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa palavra que no original não aparece. Não aparece. Aqui aparece o digo, hoje estarás comigo no paraíso. Aqui nós vemos, tá, um advérbio temporal, que é a palavra hoje, o sêmero, e ele está entre dois verbos, que é o verbo ese, que é o estará, e o verbo lego, que é o digo. Então, digo hoje estarás. Tem uma regra gramatical que acontece na língua grega. Toda vez que um advérbio temporal fica entre dois verbos, ele vai favorecer o verbo anterior. Lembrando que no grego você não vai encontrar essa regra mudando tão facilmente. Então nós percebemos que o que Cristo quis dizer foi: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Quando? Quando Jesus voltar. Porque o próprio Paulo declarou que após a morte, ele aguardaria a coroa da vida, que o Senhor lhe daria naquele dia, no dia da volta de Jesus. Então, e um outro ponto que prova isso é justamente João capítulo 20. Se você for para João capítulo 20, versículo 17, olha o que Jesus diz para as mulheres, no momento ali que as mulheres vão ao túmulo, no domingo pela manhã. João 20, 17. Reconhecendo-lhe Jesus, Jesus disse: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com meus irmãos, e lhes diz: subi para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Eu pergunto, se no domingo de manhã Jesus não permitiu que elas tocassem nele, porque segundo ele ainda não havia subido para o Pai, como que o ladrão foi com ele naquela sexta-feira para o céu? E um outro ponto, na sexta-feira Jesus, ele morreu, mas os outros dois tiveram as suas pernas quebradas. Por que eles tiveram as pernas quebradas? Porque eles estavam demorando a morrer. Se a gente estudar um pouco da história, nós vamos perceber que, geralmente, quando eles tinham as pernas quebradas, eles demoravam alguns dias para morrer, agonizando ali na cruz. Mas Jesus não. Ele morreu na sexta-feira. Então, a história nos dá a entender que os ladrões não morreram naquele mesmo dia por causa das pernas terem sido quebradas. Não aparece a palavra aqui no original. A regra gramatical deixa claro que o advérbio temporal deve favorecer o anterior, o verbo anterior, que veio primeiro. E Jesus deixou claro que no domingo de manhã não havia subido ainda para o Pai. Isso nos prova que a promessa para o ladrão é de que um dia ele estaria com ele no paraíso. Certo, comentando a respeito do primeiro argumento sobre hoje te gerei, você usou o texto de Salmos, ali é um texto profético. Hoje te gerei, exatamente, não foi naquele momento, chegaria o momento. Ali se trata de uma profecia. A respeito do grego, eu vou até fazer uma pergunta. Qual seria a tradução correta desse texto, na sua visão? Você pode responder só para a gente continuar o raciocínio. A tradução correta desse texto seria o seguinte: em verdade te digo hoje.
estarás comigo no paraíso. A tradução correta é justamente isso. Ele estará com Cristo no paraíso. Então, Jesus, ele dá ênfase à promessa: estarás comigo no paraíso. Quando? Quando Jesus voltar e aquele ladrão for ressuscitado. Certo. Agora o interessante, Jesus costumava usar essa expressão: em verdade vos digo, em verdade te digo. Mas nunca em nenhuma outra parte das Escrituras aparece em verdade te digo hoje. Ou seja, Jesus já tinha essa formulazinha de introduzir um ensinamento. Você concorda que ele repetiu isso muitas vezes, essa fórmula já, vamos dizer assim, prefixada? Em verdade eu te digo. Mas em nenhuma outra parte das Escrituras, ou melhor, dos Evangelhos, aparece Jesus dizendo: em verdade te digo hoje. Eu estive pesquisando a respeito dessa possível tradução: em verdade te digo hoje. Eu percebi que também existem argumentos favoráveis para que se traduza em verdade te digo, ou em verdade te digo. Ou seja, separando hoje do em verdade te digo. Ou seja, os dois lados têm argumentos. Eu tenho que admitir, os dois lados têm argumento. Tanto o que diz em verdade te digo hoje, e o que diz em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Os dois lados têm argumentos. Agora, eu acho muito desfavorável o fato de Jesus nunca ter usado essa fórmula: em verdade te digo hoje. Eu não conheço, pelo menos, em nenhuma outra parte do Evangelho. E somente nesse momento, no caso específico do ladrão, usar essa fórmula para introduzir o que ele queria afirmar. Eu tenho só, assim, vamos dizer assim, essa pulga atrás da orelha. Por que usar somente essa vez essa expressão dessa forma: em verdade te digo hoje? Eu acho muito desfavorável para o seu argumento, para a sua posição, o fato de Jesus não costumar usar essa expressão desse jeito. Por que Jesus não costumava usar essa expressão? É porque essa expressão, ela é uma frase solene, ela é uma declaração solene, é usada apenas em momentos especiais. É tanto que eu citei Salmos 2,7. Ali é uma declaração solene, usada em momentos especiais. Assim como em Salmos 2,7 não está falando que foi naquele momento da escrita que aconteceu, aqui também não foi no momento. Jesus, ele usou essa declaração solene para mostrar que um dia aquele ladrão estaria com ele no paraíso, para que ele tivesse a certeza da salvação. Por isso ele usou essa expressão solene. Por isso ele usou o em verdade te digo hoje, para dar cada vez mais certeza para aquele homem que estava ouvindo. Então, isso equivale a um agora eu declaro, né? Isso equivale a como é que se diz? A declaração de Cristo deixou muito claro na mente daquele ladrão, para que ele não houvesse dúvidas que ele um dia estaria com ele no paraíso, estaria salvo no momento da ressurreição. Mas o que mais favorece a nossa visão é o fato de Jesus declarar em João 20:17 que não havia subido ao Pai ainda. Então, após o encontro com as mulheres, que ele declara: não me toque, ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, o meu Deus e vosso Deus. Então, isso mostra que, após aquele encontro, ele entrou na majestade dos céus, na presença do Pai, para ter a certeza de que o seu sacrifício foi aceito. Tá? Então, o ladrão, ele não foi na sexta-feira, por esses vários pontos que eu citei. Ele vai quando for o momento certo, na ressurreição, na volta de Jesus. Certo. Só um comentário aqui, até mesmo quando eu procuro o texto bíblico. Essa questão de Jesus não ter subido ao Pai, portanto, não poder ter levado o ladrão, acho que é isso que você argumenta, ao Pai, ao céu mesmo. Nós entendemos que existe uma diferença do antes da ressurreição de Cristo e do pós-ressurreição. Antes da ressurreição, nós entendemos que
os justos iam para um lugar de descanso que não era o céu ainda, o céu propriamente dito. E também o ímpio, ele não iria para o inferno terrível, o inferno pior que existe, que é o lago de fogo, que não foi ainda também. Ou seja, os ímpios até agora, eles permanecem no lugar de tormento, mas não é o pior lugar. Agora, com relação ao justo, após a ressurreição, é que todos os salvos do Velho Testamento, que morreram no Velho Testamento, todos os salvos da história anteriores à ressurreição, eles sobem ao céu onde Deus está, o lugar maior de glorificação, vamos dizer assim. Havia um lugar de descanso, nós entendemos. Eu não sei pronunciar muito no grego, mas é aquela palavrinha que aparece lá em Lucas 16, onde nós vemos lá a questão do rico, que vai para um lugar de tormento, e Lázaro vai para um lugar de descanso. Eu acho que você entende esse texto como figurado, mas nós entendemos assim um texto mais literalista, apesar que ele existe ali algumas expressões que nós não podemos entender de forma literal. Enfim, tem um antes e tem um pós-ressurreição. Então, no caso do ladrão, ele foi sim para um paraíso, um lugar de descanso, mas não era a habitação do Pai ainda. O lugar, vamos dizer assim, o auge da alegria, do gozo eterno, o lugar mais importante. Ele esteve em um lugar de descanso com Jesus. E ao Jesus ressuscitar, ele leva não somente o ladrão, como todos para o céu. E hoje nós acreditamos assim, quem morre com Cristo, claro, aqui eu estou falando de uma visão católica, a gente acredita na questão do purgatório, que é um estado de purificação pós-morte para alguns pecados, mas enfim, mesmo quem vai para o purgatório, logo após vai para o céu, definitivo, e retornará na ressurreição no final dos tempos. Agora eu quero elaborar uma questão, eu não estou lembrando aqui exatamente o texto, mas você citou o texto. Quando Paulo ele é arrebatado ao terceiro céu, ele diz lá no texto, se você quiser abrir no texto, não estou lembrando exatamente onde esse texto, e eu também não anotei aqui, mas ele diz que não sabe se foi no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe. A pergunta é, como seria essa existência de Paulo fora do corpo, se não há vida fora do corpo? Como que Paulo foi levado ao terceiro céu fora do corpo? Eu vou responder essa questão, mas antes, depois eu gostaria de fazer uma pergunta ao irmão no final, tá bom? Sim, pode fazer. Salmos 16, versículo 10 diz assim: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Essa expressão aqui é uma profecia relacionada a Jesus. Não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Então aqui nós vemos que Jesus, ali no momento que ele morreu na cruz do Calvário, ele foi para a sepultura. Mas depois o que aconteceu? Ressuscitou. Durante o período que esteve na sepultura, ele não sofreu decomposição, tá? Não deixarás a minha alma na morte. Por quê? Porque ele voltaria, ele seria ressuscitado. Então, ele não foi para um local de descanso junto com aquele ladrão. Ele ficou na sepultura, tá? Sobre Paulo, quando uma pessoa está tendo visões, tá? Diante da sua mente, ele é levado a ver coisas, tá? Quando ele tem essa visão, ele vê como se fosse real. Ele vê como se ele estivesse lá, literalmente. Mas quem está ao redor continua vendo. Ali, Paulo, seja deitado ou de joelhos, mas vê ele ali. Só que na mente dele ele está em outro lugar, vendo coisas. Então é apenas isso que aconteceu na experiência de Paulo, quando ele teve a visão do terceiro céu. O que é o terceiro céu? O terceiro céu é o local da habitação de Deus. O que é o segundo céu? O segundo céu é esse céu onde estão as nuvens. E o que é o primeiro céu? O primeiro céu é o local onde as aves passam voando, tá? Claro que existem muitas outras crenças, né? Tem linhas correntes aí que acreditam em vários 7 céus, por exemplo, até mais, né?
Mas na Bíblia eu consigo ver esses três, tá? O irmão citou Lucas 16, quando fala do rico e Lázaro. O irmão quer entrar nessa questão do rico e do Lázaro? Pode ser, pode ser. Muito bem, vamos lá. Lucas 16, 19 diz assim, eu vou fazer uma série de perguntas ao irmão. Ora, havia certo homem rico que vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que de todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Primeira pergunta. A Bíblia diz que o justo, ele é protegido por Deus. E era uma cultura, naquela época, acreditar que aqueles que tinham lepras é porque ele era alguém ímpio. Então, por que esse mendigo tinha lepra, se ele era digno de receber o céu? Tá? Depois o irmão Então, pode até você, responder. eu vou responder com uma pergunta. Para você, o mendigo não era digno do céu? É isso que você está afirmando? Só quero entender melhor. É porque naquela época, a crença do momento é que quando alguém tinha lepra, era por causa dos pecados dele ou dos seus antepassados. Então Jesus, ele vem e faz essa controvérsia. Ele coloca o mendigo como sendo salvo, o leproso sendo salvo, e o rico sendo perdido. Então, eu acredito que aqui Jesus usou uma parábola para falar de vida e de morte. Mas vamos continuar. E diz assim, ó. E desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber as úlceras. Aconteceu, morreu o mendigo e se levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Aonde é o seio de Abraão? Será que o seio de Abraão é esse local intermediário que o irmão estava citando? E aí no versículo 23... Sim, antes da ressurreição. A minha resposta é sim, antes da ressurreição. Antes da ressurreição, né? Quando Abraão morreu, ele foi para o seio dele mesmo? Provavelmente. Provavelmente o lugar levou esse nome por conta de Abraão ser bastante conhecido e ter ganhado o nome dele. A questão do nome do lugar, a Bíblia que diz, relata, né, que é seio de Abraão. Agora, responder por que a Bíblia dá esse nome a esse local, eu não sei precisamente. Ok. O rico morreu e foi sepultado. Aí o versículo 23 já começa. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, o local de descanso, que também é chamado de seio de Abraão, ele faz fronteira com o inferno? Sim, provavelmente na nossa visão, não é o inferno ainda o lago de fogo eterno aí. Nesse caso, seria o lugar de tormento intermediário, onde o ímpio ficava lado ao justo no descanso. É como se fizesse fronteira e tivesse ali a ideia que o texto dá, não sou eu que estou inventando. A ideia que o texto dá é que eles podiam se contemplar. Ok. Imagina se eu tenho um irmão que é muito ímpio e morre e vai para o inferno. E eu sou salvo e morro e vou para esse local de descanso. Como eu vou me alegrar vendo meu irmão em tormentos todos os dias? A resposta, veja só, quando a gente percebe que o ímpio que morreu aí, que é o rico no caso, ele queria salvar também os irmãos dele, evitar para que ele fosse para aquele lugar de tormento. Eu pergunto, Jesus estaria se valendo de uma mentira, de esse tormento seria mentiroso? O que Jesus estaria querendo dizer com relação a esse tormento? Vamos chegar lá. Essa ideia do rico, eu não quero que os meus irmãos venham para cá, eu tenho irmãos, tenho família. E o rico parece estar ciente aí que os irmãos estavam nesse mesmo caminho que ele. Por isso que ele se preocupa com a salvação deles. E eu posso até adentrar um pouquinho mais. Quando eu morrer, eu sei que eu tenho parentes que não estarão lá comigo. Mas da nossa visão, nós entendemos que a presença de Deus ela é tão majestosa, ela nos traz tanta alegria, uma plenitude tão grande, que nós não vamos conseguir nos entristecer por aqueles que se perderam, mas nós vamos compreender a justiça de Deus. E vamos nos alegrar nessa justiça. É diferente. Há uma transformação em nós. Não haverá essas fraquezas que nós temos aqui por causa do pecado. Que muitas vezes nós nos entristecemos até pela justiça que acontece. Por exemplo, morre um assassino numa troca de tiro com a polícia, um bandido lá, e às vezes você sente peninha dele. Mas aquilo é justiça. Isso é justiça.
Mas a gente sente pena, sente dó, porque a gente não tem um senso perfeito de justiça nessa vida, não tem. A pessoa que escolhe por livre e espontânea vontade se perder, eu não quero Deus para minha vida, você sente dó. Você sente dó. Por que isso acontece? Porque nós não temos esse senso perfeito de justiça. Entendi. Então vamos lá. Deus declara que não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Então a pessoa, quando ela morre, ela fica totalmente inconsciente, tá? Ela fica aguardando a ressurreição. Isso é uma declaração da própria Bíblia, tá? Se de fato a pessoa, ao morrer perdida, imediatamente já vai para o inferno ser atormentada, isso invade a ressurreição. Porque a Bíblia vai dizer em João 5, 28 e 29, no versículo 29 mais especificamente, que os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação, eles ressuscitam para serem condenados. Qual a necessidade de ressuscitá-los para serem condenados se eles já estão passando por um processo de condenação no inferno? Aqui tem um outro detalhe: se a pessoa que morre perdida, ela vai apenas de forma imaterial para o inferno ser atormentada, como pode um ser imaterial sofrer tormentos? E aí, o versículo 24 continua: então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Então, uma gota de água na ponta do dedo, tocada na língua, conseguiria aliviar todo o processo que umas chamas estariam fazendo de tormento em seu corpo. Isso aqui não pode ser literal. E ele continua, disse: porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Então, o motivo da perdição dele é porque ele recebeu bens em vida. Então, como pode uma pessoa se perder só porque recebeu bens em vida, e o outro se salvar só porque recebeu males em vida? Isso aqui não pode ser literal. Ele continua: agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que estão daqui não podem passar para lá, e os que estão lá não podem passar para cá, em outras palavras, né? Versículo 17, então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Aí Abraão responde: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-os. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvirem Moisés e os profetas, tampouco deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ou seja, Jesus, falando com aqueles fariseus hipócritas que eram ricos de conhecimento, que tinham o conhecimento das Escrituras, Moisés e os profetas, a Torá e os profetas, eles estavam deixando de aceitar a verdade e estavam perdendo a salvação. Enquanto aqueles que eram impuros, os leprosos, os ímpios, as prostitutas, estavam aceitando e entrando no reino. Então aqui nós percebemos que é uma história fictícia para mostrar que aqueles que eram ricos de conhecimento estavam se perdendo, ao passo que aqueles que não tinham tanto conhecimento assim, não tinham os oráculos de Deus em suas mãos, estavam sendo salvos. Certo, então você entendeu, olha a interpretação do texto. Rico em conhecimento e pobre em conhecimento. Seria esse o contraste que Jesus estaria fazendo. Antes de seguir aqui na argumentação, eu vou considerar alguns pontos que você falou. O tormento da alma imaterial, como que ela seria atormentada? Olha, se existe um mundo imaterial, um mundo espiritual, deve existir, por conseguinte, um tormento espiritual de outra natureza. Eu não posso especificar porque a Bíblia não diz, aqui eu me calo, mas existe o tormento espiritual. Outro fato que você citou, né, a questão do rico ter sido condenado por possuir riquezas. Não é essa a ideia do texto. O texto ele começa observando que o pobrezinho lá, o Lázaro, ele ficava próximo do rico desejando se alimentar, e ele não tinha piedade dele. Agora, eu quero concluir esse texto, aliás, essa argumentação, seguindo a leitura do texto.
Deixe só me achar o versículo que eu estou procurando aqui. Eu acho que está um pouquinho aqui anterior. É um pouco anterior, pronto. Que é no mesmo contexto. Todo esse capítulo aqui, ele trata de uma coisa só. Jesus estava falando da avareza dos fariseus, mas vamos lá. Eu vos digo, fazei, olha, versículo 9 do capítulo 16. Eu vos digo, fazei amigos com a riqueza injusta, para que no dia em que ela vos faltar, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. O texto está falando de tabernáculos eternos, moradas eternas. E como que eu vou fazer amigos com as riquezas? No contexto bíblico, o apóstolo Paulo, ele aconselha que os ricos sejam ricos em boas obras. O contexto é esse, é fazer boas obras para que nós tenhamos recompensa por isso na eternidade. É o que não aconteceu com esse rico, desse caso específico. E o pobre que foi maltratado, humilhado, sofreu somente males nessa vida, isso não é razão para a salvação. Provavelmente, com certeza, ele teve uma vida diferente da do rico. Tanto é que a lição final que Abraão dá é: eles têm, ou seja, se referindo aos irmãos desse rico, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O que ele quer dizer, no final das contas? Quem ouvir Moisés e os profetas, esse será salvo. Quem não ouvir será condenado, dando a entender que esse rico, ele não ouviu, não foi obediente aos preceitos de Deus, mas Lázaro, ele foi obediente, por isso foi salvo. Tem que se observar todos os detalhes. Com questão, você questionou a respeito da pontinha do dedo molhado, né, ali na língua para refrescar. Isso é literal? Evidente que não. Evidente que não. Ele não estava com o corpo lá. É isso que eu estou defendendo. Ele não estava com o corpo lá para ter língua e tudo. Não sei como que é a existência espiritual, mas somente da alma, né? A alma fora do corpo, não sei te dizer, mas existe algo, existe, e eu vou provar no próximo texto que eu vou citar aqui, para não prolongar muito. Mas vamos lá. O que quer dizer isso? Tem uma realidade por trás dos ensinamentos de Jesus? Jesus iria falar isso em vão, essa questão, esse relato do cara pedir socorro, pedir um alívio? Não, isso tem um ensinamento por trás. Ele quer dizer o seguinte: há um tormento terrível para aquele que morre sem a salvação. Essa é a ideia. Essa é a ideia de tormento. Então, para finalizar, eu vou só voltar um pouquinho aqui. Você falou que a questão de Paulo, dele falar da possibilidade de ser arrebatado no corpo ou fora do corpo, você chegou a afirmar que quando as pessoas têm visão, elas têm a ideia de que estão em outro lugar. Elas veem coisas, né, em outro lugar. Mas ele fala mesmo da possibilidade. Ele reconhece de ter sido fora do corpo ou no corpo. Ele trata isso o tempo todo nas suas epístolas, essa questão de estar no corpo ou fora do corpo. Então existe o fora do corpo. Existe o fora do corpo. Agora, para finalizar, como você perguntou, eu vou para o texto mais interessante, mais polêmico a respeito de tudo isso, para a gente fechar aqui o debate e depois trazer um tema interessante. Quem sabe a questão da sola escritura. Isso é muito interessante. Eu não achei ninguém para debater até hoje a sola escritura. Não sei por que eles não aceitam, mas se você topar, a gente debate. Então tá aí o convite para a sola escritura. Eu vou aqui para o texto com relação à imortalidade da alma. Olha, eu vou ler aqui esse comentário. Imortalidade da alma é a mesma mentira contada no Éden. Pode comer, não morrerás. Tá, vou te falar agora. Mateus 10, 28. Esse versículo aqui é polêmico. Ele é polêmico, muito polêmico. Abra aí sua Bíblia. Na tradução Ave Maria tá assim, é muito parecida com a de João Ferreira de Almeida. Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo na hiena ou no inferno. Vamos lá, vamos tratar desse texto aqui. Eu só vou perguntar uma coisa. Qual o significado de alma nesse texto? Muito bem. O significado de alma nesse texto, vamos ler o texto. Não tem mais os que matam o corpo e podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. O significado de alma nesse corpo é consciência. Por quê?
Porque a Bíblia fala, primeiro dá os argumentos. A Bíblia fala em Apocalipse que aqueles que morrerem perdidos, eles serão aniquilados no lago de fogo. Ou seja, eles nunca mais voltarão à existência, tá? Eles nunca mais voltarão à existência, nunca mais voltarão a ter consciência, eles deixarão de existir por toda a eternidade, a morte eterna. Então, o que Mateus quer dizer? Que a gente não deve temer as pessoas más, porque elas podem tirar a nossa vida nessa terra, mas elas não podem nos fazer perder a vida eterna ou fazer a nossa consciência desaparecer por toda a eternidade. É tanto que se a gente for, por exemplo, para a palavra perecer, que é apólime, ela significa justamente matar, colocar fim, tá? Então, a palavra apólime, que é perecer aqui, diz: no inferno, tanto a alma como o corpo. Deus é o único que é capaz de fazer com que nós deixemos de existir. É o único que pode dar fim à existência do ser humano, tá? Tanto a alma como o corpo. Tanto o corpo como a consciência, para que a pessoa nunca mais volte à existência. Então, de forma breve e resumida, é isso que ele quer dizer, tá? Se você for analisar a filosofia grega, na filosofia grega, eles acreditam sim em uma imortalidade da alma. Isso vem com Platão. Então, se você analisar esse texto tendo como plano de fundo a filosofia grega, você pode acreditar que aqui está se referindo a uma entidade que sai do corpo e que só pode ser destruída por Deus. O ser humano não pode destruí-la. Mas se você analisar a hebraica, a visão hebraica é que, de fato, aqui está se referindo a uma consciência do ser humano, e só pode ser destruída por Deus. É a sua resposta? É a minha resposta, por enquanto. Tá, mas vamos lá, em cima desse texto de novo. Mateus 10, 28, ó. Não tem mais aqueles que matam o corpo, tá aqui, ó, corpo físico, mas não podem matar a alma, ou seja, tem uma coisa ali que morre, que é o corpo. Mas tem uma coisinha chamada alma que não morre. Você não foi muito claro sobre o significado de alma. Por quê? Quando eu abro aqui a concordância strong, se eu pegar ela, mas eu não estou com ela aqui, você pode pegar ela e se tiver, alma tem o sentido de pessoa, como vocês dizem, tem sim o sentido de pessoa. Tem sentido de parte imaterial que compõe o ser humano. Tem sentido de vida. Tem vários sentidos a alma. Tem sentido de mente, de coração ou consciência. Mas eu já observei que nenhum desses significados que a concordância strong dá da palavra alma se enquadra nesse texto, exceto o sentido de parte imaterial que compõe o ser humano, onde habita os seus sentimentos. Não tem mais aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. Tem algo aqui que não morre. Essa primeira parte do versículo precisa ser bem discutida de forma clara. Tem algo aqui que não morre. Eu queria saber, assim, de forma precisa, resumida, o que é alma aqui, o que é que não pode morrer. Eu já vi algumas pessoas dizendo que é consciência. No início você começou falando que era consciência. Então, se a consciência não morre com a morte do corpo, ela continua viva. Está aqui a imortalidade da alma. Bem argumentado e bem lembrado, tá? O que o texto quis dizer é que nós, seres humanos, podemos até tirar a vida de outro ser humano, mas fazer esse ser humano deixar de existir por toda a eternidade, fazer com que essa pessoa nunca mais volte a ter consciência, isso é impossível. Nós não conseguimos, não temos essa autoridade, tá? Então, o texto começa dizendo: não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer, lembra? Apólime, dar fim. Sim. Aquele que pode dar fim no inferno, tanto a alma como o corpo. Então, na primeira parte do texto, deixa claro que o ser humano não pode matar a alma. Na segunda parte, deixa claro que Deus pode matar a alma e o corpo. Então, nós, seres humanos, podemos matar o corpo, mas não podemos matar a alma. Deus pode matar tanto a alma como o corpo. O que Mateus quis dizer, afinal?
Ele quis dizer que existe uma imortalidade da alma após a morte? Não. Ele deixou claro, porque Mateus acreditava na ressurreição. Mateus acreditava no sono da alma. Ele acreditava que a pessoa durante a morte estava dormindo. Porque Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Para ele todos vivem, estão apenas em um processo de sono, mas que um dia serão despertados na ressurreição. Então, baseado em todo esse contexto, na crença de Mateus, na crença do próprio Jesus, Jesus chegou e disse, a menina não morreu, ela está dormindo. Paulo vai dizer, nós os vivos não precederemos os que dormem. Então, baseado em tudo isso, entendendo que na visão de Jesus, na visão de Paulo, na visão de Mateus, na visão de João, o João, por exemplo, em João 5, 28 e 29, não vos maravilheis disso, porque todos que se acham nos túmulos ouviram a voz do Filho de Deus e ressuscitarão. Baseado em tudo isso, nós podemos perceber que nós, salvos, não precisamos temer o homem, porque eles podem até tirar a nossa vida, mas não podem fazer com que a gente deixe de existir por toda a eternidade. Porque para ele, todos vivem, quando ele se referiu a Abraão, Isaque e Jacó, embora eles estivessem em um processo de sono profundo, de forma inconsciente. Então, irmão, aqui alma significa justamente consciência. Não tem mais os que matam o corpo e não podem fazer com que a sua consciência seja exterminada por toda a eternidade, embora no processo de sono a pessoa não tenha consciência. É realmente complicado, por isso que esse texto é complicado. Eu vou comentar a segunda parte também, mas eu chamo a atenção de todos aqui, olha só, todos estão acompanhando. Não tem mais aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. Jesus está falando do ato da morte do corpo. Matam o corpo e não podem matar a alma. É neste momento que não pode matar a alma. E ele diz que a alma é consciência, então a consciência continua existindo. Agora eu vou para a segunda parte do versículo, que ele diz assim, Deus pode matar o corpo e a alma. Até que poderia, ele é Deus. Se ele quiser exterminar todo mundo, ele extermina. Até os seres imortais. Mas vamos lá, a segunda parte do texto. Temei antes aquele que é Deus, que pode precipitar a alma e o corpo na hiena, ou lançar a alma e o corpo no inferno, dependendo da tradução. Então, nesse caso aqui, a alma vai morrer, vai deixar de existir, não. Porque, veja só, essa palavra, acho que é apólime no grego, tem vários significados. Um desses significados realmente é perecer, aniquilar, com o sentido mesmo de aniquilar. Ele não está errado nesse ponto. É possível esse significado. Só que também, essa palavra assume nas escrituras outros significados. Veja só. Quando Jesus conta a parábola da ovelha perdida, que se perdeu, a ovelha não deixou de existir. Ela se extraviou, ela se perdeu. E a palavra é a mesma naquele texto para se referir à perdição da ovelha. Então, se a ovelhinha lá se perdeu, é apólime. Ela não deixou de existir, ela apenas estava perdida, separada, vamos dizer assim, no contexto de Deus. Nós que somos ovelhas, nós podemos nos perder, nos separar de Deus e não deixar de existir. Então, o que significa o texto? Não tem mais aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma continua viva. Temei antes aquele que pode lançar no inferno a alma e o corpo e a alma. Quando? Na ressurreição, porque quando entra o corpo aqui na jogada, é só na ressurreição do último dia. Veja só, olha o contexto aqui. O corpo morre, Jesus diz, eles podem matar o corpo, mas a alma não, a alma continua existindo, e na ressurreição, Deus vai inserir essa alma no corpo novamente, no corpo ressuscitado. E esse corpo com essa alma, eles ambos podem perecer, ou seja, sofrer a punição, serem danificados por toda a eternidade. É isso que o texto diz. Porque não tem como fugir da primeira parte do versículo. Alma, nesse caso aqui, o único significado que se encaixa é consciência. É consciência. Não tem mais aqueles que matam o corpo, não podem matar a consciência, a alma, a habitação dos seus sentimentos. Certo? Então, a minha visão desse texto, respeitando a visão dele, claro, é essa. Esse texto corrobora bastante com a imortalidade.
com a imortalidade da alma, porque não tem como fugir. Morre o corpo, mas não morre a alma. Interessante a distinção que o Senhor Jesus faz da alma e do corpo nesse texto. Aqui está a distinção que os adventistas mortalistas tanto pedem da alma, do corpo, porque lá em Gênesis não há. O ser humano passou a ser um ser vivente, uma alma vivente. Mas aqui está aqui a separação, outro significado de alma, parte imaterial que sobrevive à morte do corpo. Só cabe isso para mim. Então o irmão pode fazer as considerações finais, que eu também vou fazer as minhas considerações finais, e depois a gente marca um debate sobre sola escritura. Ok. Eu gostei da sua interpretação, só que ela não é bem assim, entendeu? A gente percebe que o próprio Mateus, ele acredita no sono da alma, e durante a morte a pessoa fica inconsciente, né? Então, eu acredito que o que ele quis dizer justamente aqui nós devemos temer a Deus, que é o que pode fazer com que a nossa consciência deixe de existir por toda a eternidade, e não somente por um período de inconsciência. As considerações finais é uma série de textos que não deu tempo citar. O primeiro, Eclesiastes 12:7. O processo da morte é um processo inverso à criação. Em Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Esse fôlego de vida, ele foi o quê? Colocado, soprado nas narinas. Esse fôlego de vida é dado por Deus. Ele precisa ser devolvido. E o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Então, Eclesiastes 12:7 fala do processo inverso. Quando a pessoa morre, Deus pega de volta o fôlego de vida que fica nele. E o corpo volta ao pó. E a alma? A alma deixou de existir. Na sepultura ninguém tem consciência. Por que aqui não deixou claro da entidade? Então, assim, esse fôlego, ele é uma entidade ou ele é inconsciente e volta e fica em Deus? Salomão já respondeu. O outro texto. O diabo vai morrer? Porque se o ser humano, ele é imortal, o ímpio é imortal, então o diabo também deveria ser. Se você for para Isaías 14:12, diz: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, no monte da congregação assentarei, nas extremidades do norte. Sumirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Verso 15. Contudo serás precipitado para o reino dos mortos. Ele vai morrer um dia. A Bíblia diz que o dragão, ele vai ter a sua cabeça esmagada. O descendente da mulher vai esmagar a cabeça dele. Ele vai morrer. Tá? Depois, a Bíblia vai dizer, o profeta deixa claro, que não ficará nem raiz nem ramo de pecado. Temos aqui negando que o diabo vai morrer. Misericórdia. Então não ficará nem raiz nem ramo de pecado. Um outro texto, Ezequiel 18:4. Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar morrerá. A alma que pecar morrerá. Salário de pecado, de acordo com Romanos 6:23, é a morte. O salário do pecado é a morte. Não é a imortalidade da alma. Não. E aqui tem algo muito sério. Teve alguém que até citou nos comentários. Deus deixou claro que no dia que eles comessem, eles morreriam. Porque salário de pecado é a morte. A serpente declarou: não morrereis. Então a imortalidade da alma não é uma ideia de Deus. É uma ideia da serpente. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 12. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Como pode um ímpio ter a vida eterna se ele não tem Jesus? Como pode ele continuar vivo sem Jesus? Se Deus nos criou seres com entidades imortais dentro do corpo, qual a necessidade de um Salvador, gente? Qual a necessidade?
Ah, não, é só para que essa alma imortal não vá ser atormentada, vá viver eternamente. Ora, se uma pessoa que odeia Jesus, ela já sabe que tem a vida eterna, ela não vai querer mudar de lado. Ela vai querer ir para a morte, para o tormento, entendeu? E, para finalizar, é o seguinte: a Bíblia tem dois destinos: vida eterna ou morte eterna. Jesus ou o diabo, céu ou lago de fogo. Não tem outro meio termo. Ou você vai para a vida eterna ou para a morte eterna. Se quem tem o Filho tem a vida, como que aqueles que não têm Jesus podem ter vida? Eu acho que caiu a live, né? Vamos ver se o irmão volta, e aí ele faz as considerações finais dele e a gente marca o outro debate, tá bom? Eu tava lhe ouvindo, tá? Eu sumi aqui, mas eu tava lhe ouvindo. Enfim, agora eu vou fazer os meus complementação aqui. Então, vamos lá. Sim, a Igreja Adventista, né, tem uma teologia, eu não vou dizer que é totalmente sem base, mas eu vou dizer que não é mais coerente, porque assim, na verdade, todas as denominações, especialmente essas mais antigas, com o decorrer do tempo, elas desenvolvem uma teologia, e claro, essa teologia se baseia, por exemplo, com relação à alma, a imortalidade da alma ou mortalidade da alma, se baseia no significado que a palavra alma pode assumir. E muitas vezes a pessoa vai tender a um significado. No caso dos adventistas, escolheram acreditar que a alma é a pessoa por completo. Ou seja, se a alma morre, a pessoa morre. Já nós, imortalistas, nós acreditamos e consideramos, eu acredito que de forma mais coerente, que a alma pode ter vários sentidos. E um deles é a parte material que sobrevive à morte do corpo. Eu estou com a garganta um pouco inflamada, eu vou tomar aqui uma água, tá? Então, a alma sobrevive à morte do corpo, nós admitimos esse sentido da alma, esse sentido da existência da alma, e também nós admitimos o sentido adventista, que em alguns casos a alma significa a pessoa no seu ser integral. Nós não temos dificuldade com isso. Agora, nós não podemos fixar o significado de alma sempre como a pessoa, o ser integral que morre. Ou seja, morreu o corpo, morreu a alma automaticamente, porque ela não consegue sobreviver sem o corpo. Para finalizar, Mateus 10, 28, me parece muito claro. Não tem mais os que matam o corpo, não podem matar a alma. O ser humano não pode matar a alma. Se a alma é a pessoa por completo, o ser humano pode matar uma pessoa? Pode. Mas a alma é algo que está na pessoa, que compõe a pessoa, que não pode morrer. Nós entendemos que é a consciência que continua existindo. E no final dos tempos, Deus pode claramente ressuscitar corpo e alma e lançar no inferno, e não aniquilar, mas um dos significados de apólime, que também é polissêmico, ou seja, é uma palavra que tem vários sentidos. Deus irá atormentar essa alma, Deus irá fazer ela perecer, sofrer, mas não no sentido de aniquilar. Tudo bem, ele falou que poderia ser aniquilar. É um dos sentidos que a palavra assume, mas nós escolhemos perecer, nós achamos mais coerente. Tá? A gente não está dizendo que ele afirmou que a palavra tem um sentido e esse sentido não existe. Não é isso. O que ele afirmou também existe esse sentido. Mas nós entendemos que é mais coerente entender que a alma ela continua existindo e sofrendo eternamente. E para finalizar, só uma consideração. Ele disse que a morte é uma consequência do pecado. Nós acreditamos que sim. No caso de Adão, Deus falou, no dia que Adão e Eva comessem do fruto proibido, eles morreriam. Mas eu pergunto, morreram fisicamente? Não. Morreram depois, mas naquele dia não. Então a morte da qual a Bíblia trata é espiritual. Prova disso é que Paulo, ele nos diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados.
Eu pergunto, estávamos mortos fisicamente? Não, nós estávamos apenas perdidos, distantes de Deus, longe de Deus, como diz a Bíblia. E no final dos tempos é a mesma coisa. É uma morte espiritual que a pessoa terá e com suas consequências. Assim como o pecado teve a consequência para vir aqui na Terra, tanta coisa ruim que a gente passa por causa do pecado, enfermidade, angústias, nós teremos, nós não, aqueles que se perderem, melhor dizendo, terão seu tormento eterno no corpo e na alma. Então, é minha consideração final. Mateus 10, 28. Não tem mais os que matam o corpo, não podem matar a alma. Agora, finalizando, agradeço, meu amigo, e a gente pode, eu convido para que a gente possa fazer um debate a respeito da sola escritura, se você aceitar. Até hoje ninguém aceitou, não sei a razão, mas você é um bom debatedor, espero que aceite. Sim, vamos marcar então, tá? E depois a gente pode marcar um debate sobre a imortalidade da alma, né? Porque é um tema que vai na sequência sobre essa questão que a gente tratou hoje, né? Na verdade, imortalidade da alma não, é tormento eterno, né? Para a gente especificar sobre o Lago de Fogo, o tormento eterno. Que dia a gente pode estar fazendo o próximo debate? Deixa eu ver. Eu acredito que o próximo nós possamos fazer na quinta-feira. Quinta-feira próxima. Nós faremos próximo debate. Então, como eu vou postar aqui no YouTube, eu peço a inscrição de vocês que acompanharem aqui no meu canal do YouTube também. E deixa o like. Amém. Prontinho. Amém. Muito bem. Qual é o seu canal no YouTube, obrigado, pessoal? Tchau. Sabe? Railan Marques. Depois eu vou... Eu posso colocar o link, você pode divulgar o link também, tá? Uhum. Beleza. Valeu, foi um prazer, meu irmão, tá? Que Deus continue abençoando e tamo junto.